5 cremes dentais. O enunciado deixa claro, a composição dos cremes dentais é idêntica, exceto na quantidade de água que eles contêm, na porcentagem de água para cada creme dental. Esta parte aqui das densidades, que está na cor de burro quando foge, isso fui eu que coloquei aqui, tá? Isso não foi dado. A questão é a seguinte: como é que dá para identificar qual dos cremes dentais que tem a maior quantidade, a maior porcentagem de água em sua composição? Você tem que pensar assim: todos os cremes são formados de um determinado material, que é uma mistura de substâncias, que é igual para todos. E além disso, todos eles têm água, só que algum deles tem água em maior quantidade. Então vamos pensar que cada um desses cremes dentais é uma mistura de uma coisa com água. Essa coisa tem uma densidade e a água tem a sua densidade, que você sabe é igual a 1 nas condições ambientes, que é justamente o que fala o exercício aqui, ó, a 25 graus Celsius. Olha só, quando você tem uma mistura de substâncias, uma mistura de materiais, melhor dizendo aqui, a densidade de uma mistura de materiais, ela será intermediária à densidade desses materiais separadamente. Então veja, a densidade da água você sabe que é 1. E a desse material, que é a base de todos esses cremes dentais, nós não sabemos. Porém, o exercício dá massa e o respectivo volume para uma amostra de cada creme dental. Com esses valores, podemos calcular a densidade de cada marca de creme dental. Olha só. Eu divido a massa pelo volume e vou obter a densidade em gramas por ml. Eu fiz isso para cada marca de creme dental e aqui estão os valores. Como todas as densidades são maiores do que 1, então nós conseguimos perceber aqui, apesar de não conhecermos a densidade do material, que é a base de todos os cremes dentais, mas nós sabemos que a densidade desse material é maior do que 1, porque ele elevou a densidade da mistura. Se fosse menor do que 1, a densidade ia ficar entre 0 alguma coisa e 1, porque a densidade da água seria a maior densidade nessa mistura. Então, nós podemos concluir que a densidade desse material, desse sólido aí, é maior do que a densidade da água. Então, temos aqui uma mistura de materiais. Densidade da água 1, densidade do outro material maior que 1. Se tiver mais água nessa mistura, vai tender para 1 a densidade da mistura. Se tiver menos água, vai se afastar de 1 a densidade dessa mistura. Então, numa mistura de materiais, a densidade da mistura será mais próxima da densidade daquele que estiver em maior quantidade. Nós sabemos que aqui nós temos mais desse material aí do que água. Porém, aquele creme dental que tiver uma densidade mais próxima da densidade da água é aquele cara que tem maior quantidade de água. Portanto, aquele que tiver uma densidade mais próxima de 1 é o que tem mais água. Resposta, portanto, será a marca de creme dental C, que tem densidade 1,2 gramas por ml. Encontramos isso justamente, por coincidência, na letra C. Portanto, a letra C é a resposta deste exercício, que você deve se lembrar sempre que lidar agora com densidade de misturas. O Enem 2011, na sua questão 54, trata
de uma mistura metálica. E a questão aqui é lidar com a densidade dessa mistura metálica. Essa mistura metálica é importante porque é usada como solda, que, devido às suas características, se comporta como substância pura, apesar de ser uma mistura. Por quê? Porque quando você olha o ponto de fusão, na hora que essa mistura começa a derreter, a temperatura para. Então existe um ponto de fusão, característica de substâncias puras, né? Mas isso é o que a gente chama de mistura eutética. Ela só consegue te enganar na hora da fusão. Na hora da ebulição você vai ver que não vai estabilizar a temperatura, não vai ter ponto de ebulição. É uma maneira de diferenciar substâncias puras de misturas que enganam, né? Então é uma mistura eutética. A questão aqui da densidade de uma mistura é muito simples. Seja para misturas metálicas ou não, você deve fazer assim. Tira a média ponderada das densidades dos componentes dessa mistura. Como assim? Você tem que ter a densidade de cada componente, que neste caso é estanho e chumbo. Conheça a densidade deles, foi dada no exercício. E você tem que conhecer a composição percentual dessa mistura. Você tem que saber quantos por cento é um, quantos por cento é outro. Nesse caso são apenas dois componentes, fica fácil. Se fossem mais, bastaria um pouquinho mais de cálculo. Mas nada mais é essa questão do que média ponderada. Ok? Densidade de mistura é só fazer a média ponderada das densidades dos componentes. Olha só, foi apresentado no exercício que um lote continha 5 amostras de solda, cada amostra com sua composição. E foi dito que as normas internacionais exigem um valor que esteja na faixa de 8,74 gramas por ml a 8,82 gramas por ml. Valores mínimo e máximo da densidade para essa mistura estanho-chumbo. O exercício, então, ele pergunta, com base no texto e na análise realizada por um técnico, quais dessas amostras, ou qual dessas amostras, se encaixa nas normas internacionais. Ou seja, o único jeito, nesse caso, lá na hora do exercício, era você fazer a média ponderada caso a caso. Amostra 1, considerando 60% e 40% e assim por diante. Por que a resposta aqui vai ser a letra C? Porque depois de fazer as contas para cada amostra, você vai verificar que as únicas amostras que vão se encaixar na faixa exigida são as amostras 2 e 4. Olha só o porquê. Amostra 2. Repare que na amostra 2 você tem estanho 62%, chumbo 38%. Foi dito assim, ó, as densidades do estanho e do chumbo são tais respectivamente. Então a do estanho é 7,3 e a do chumbo 11,3. Repito para você, lá na amostra 2 tinha 62% de estanho. Como é que se faz a média ponderada? A porcentagem do estanho vezes a densidade dele, que é 7,3, mais a porcentagem do chumbo nessa mistura, olha lá, 38%, vezes a densidade dele, qual é a densidade dele? 11,3. Essa soma você tem que dividir pelo peso total. O que é o peso aqui? A porcentagem de cada um. A soma das porcentagens é 100, a soma dos pesos é 100. Isso que é média ponderada. Então, fazendo esse cálculo, você vai chegar que a amostra 2 tem densidade 8,82 gramas por ml. Exatamente o máximo permitido. Portanto, a amostra 2 se encaixa. Passou na seleção. E
depois de vários cálculos, você vai ver que só a amostra 4 é que também se encaixa. Olha lá, amostra 4. 63% de estanho e 37% de chumbo. Fazendo então a média ponderada, 63 vezes 7,3, mais 37 vezes 11,3, dividido por 100, e você vai chegar em 8,78. Olha só, 8,78 está dentro dessa faixa com folga. Por isso, então, a resposta é a letra C. Apenas as amostras 2 e 4 se encaixam na faixa permitida pelas normas internacionais. Repito para você, quando você quiser saber a densidade de uma mistura, faça a média das densidades dos componentes, considerando a porcentagem de cada um nessa mistura, e pronto, você terá a densidade da mistura, que é um tema muito recorrente nos vestibulares e no Enem. Espero ter te ajudado e um bom estudo para você.